Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar como sair das dívidas. Como sair das dívidas? 63 milhões de brasileiros estão endividados, segundo a pesquisa no SPC Brasil. Qual é o maior índice? Cheque pré-datado e cartão de crédito. As pessoas têm realmente capacidade para fazer pagamentos, né? Então, acaba realmente entrando nesse buraco negro aí das dívidas. Então, eu sou a Cris, e hoje a nossa live vai ser sobre esse tema. Eu sou a Cris, sou educadora financeira, e também aqui o pessoal que me segue no YouTube é o canal DNA do Dinheiro. Você já pode aí curtir, né? Assinar o nosso canal, dar o like nesse vídeo, compartilhar para mais pessoas que realmente queiram aprender esse passo a passo de sair das dívidas. Mas antes da gente iniciar, geralmente eu começo com provérbios. Alguns versículos que Deus toca também assim, no nosso coração para trazer. E hoje vai estar em Provérbios 6, do 1 ao 5. Que vai falar sobre, né, livra-te como o passarinheiro foge do laço, o passarinho foge do laço do passarinheiro. E realmente as dívidas, ela é essa armadilha, né, que algumas vezes você acaba entrando nessa armadilha e muitas vezes assim, ou por descontrole, algum desequilíbrio aconteceu que você acabou entrando nesse laço, né, nessa armadilha aí que é as dívidas. Então, fica comigo até o final do vídeo para você não perder o passo a passo e colocar em prática para sair das dívidas. Anotou o versículo? Provérbios 6, do 1 ao 5. Eu vou esperar vocês anotar, tá bom? Esse versículo, do 1 ao 5. Certo, então vamos lá, pessoal, para o primeiro passo, né? Como eu falei para vocês, que é como uma armadilha, né? Você faz dívidas e a dívida em si, ela tem algo por trás. Ela tem algo por trás que nós vamos aprender hoje aqui nesse vídeo como sair das dívidas. Algumas pessoas, assim, ficam, não, mas é porque foi um desemprego, foi o divórcio. Esses sim, eles são alguns fatores, são algumas formas de como surge a dívida. Mas em si, existe. Oi, Luana, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui à nossa live de hoje. O nosso tema é como sair das dívidas. Então, o primeiro passo que você precisa é aprender a colocar em prática como sair da dívida que foi gerada. Como sair da dívida, né? Que foi gerada. Não liga não, tá, pessoal? É porque aqui é meu filho, tá? Samuel. Tá bom? Tá. Meu sobrinho. A gente está aqui gravando a live, eles estão aqui prestando atenção para aprender já, desde já, né? Para não se entrar em dívidas quando estiverem adultos. Com certeza, tá? Não tenho. Aqui não. Não. Vai. Fala lá com seu pai, amor, tá? Não, conversa lá com ele, tá bom? É ao vivo, tá, gente? Então, como sair da dívida? Como essa dívida foi gerada? Como é que essa dívida foi gerada? Para onde foi parar o meu dinheiro agora? Para onde foi parar meu dinheiro? E como foi que eu gastei esse dinheiro? Como foi que essa dívida foi gerada? As dívidas, elas surgem através do desemprego, como eu já falei, do divórcio, consumo exagerado, falta de controle financeiro. Quando você não tem um controle, não tem uma organização, esse realmente é um dos efeitos da desorganização também. É geração de dívidas. Quando você não tem um controle, não é organizado, não tem o hábito da organização financeira, você acaba também entrando, acaba entrando nas dívidas, né?
Então, como eu falei, no Brasil existe hoje 63 milhões de pessoas endividadas. E assim, realmente, pessoal, é um número muito grande. É um número muito grande de pessoas sem capacidade de pagamento. Porque se você comprou algo, a dívida é referente a algo que você comprou. Mas o pior da dívida é você não ter a capacidade de pagamento. Então, você perde essa capacidade de pagamento e, assim, tem algumas pessoas que realmente entram para. Isso mexe com o emocional de muitas pessoas. Acaba ficando com depressão, acaba ficando realmente muito depressivo, não tem produção no trabalho por conta das dívidas. Então, esse descontrole financeiro, ele prejudica, sim, a nossa vida como um todo, não só nas minhas finanças, mas como um todo, principalmente na família. Se você, o divórcio, né? O divórcio geralmente tem casamento que acaba por causa das dívidas. E é um número muito alarmante no Brasil. Gente, essa pesquisa foi agora do dia 28 do 7. Então, é muito recente essa pesquisa. E assim, eu sei que nós estamos passando por essa pandemia, mas há algo por trás de tudo isso. Como eu falei no versículo, você precisa se livrar das dívidas, assim como um passarinho se livra da armadilha do caçador. E o ideal é que você realmente faça um controle das dívidas. Pega uma folha agora e anota. Você que está aqui no YouTube também, anota a data que essa dívida foi gerada, qual foi essa dívida, se foi comprar roupa ou comprar um imóvel em casa, o valor dessa dívida, a taxa de juros, quanto é que está os juros dessa dívida e o motivo, se foi um aniversário, se foi o casamento, se foi porque você comprou produtos aí a mais na sua empresa que não era para comprar naquele período e acabou é, gerando muitas dívidas. Existem também muitos empreendedores que estão passando por esse vale, né, aí das dívidas, porque acabou consumindo muito material para produzir. Todos nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia e alguns empreendedores também acabaram aderindo muitas dívidas por conta de alguns estoques estarem parados. Estoque parado é dinheiro parado. Eu já falei até algumas vezes aqui. Então, se você tem um pequeno negócio que me segue aqui, veja formas de você realmente fazer esse estoque girar para que as dívidas sejam pagas. Então, faça essa lista de tudo que você está devendo, data, motivo, juros, o valor delas, para que você possa montar um plano. Então, assim, é hora de tomar realmente a decisão de reduzir, de substituir. Se suas receitas nelas estiverem iguais às suas despesas, reveja o seu orçamento, porque se está igual, não está sobrando nada, então reveja o seu orçamento. Se as suas dívidas, aliás, se sua receita, ela, ela está o quê? A receita está menor do que as despesas, então tome medidas urgentes. Porque se está menor, tipo assim, de 0 a 10, você vai ficar endividado daqui a 2 meses, 3 meses. Então, reveja imediatamente o seu orçamento. E se elas estiverem maiores, as receitas, comece a investir, comece a dar passos mesmo para investir, para alavancar os seus negócios. Você que tem um empreendimento, que tem um negócio que me segue aqui, se suas receitas hoje do seu negócio está maior do que as despesas, reinvista isso, reinvista esse lucro. Faça com que ele ainda seja ainda muito maior, seja um montante maior, porque lucro é vida no negócio. Enquanto que as dívidas, ela mata o teu negócio, ela mata a vida útil do teu negócio. O lucro, ele é a vida do teu negócio. Então, reveja o seu orçamento. Reveja esse passo a passo. Coloque. Muitas vezes a gente colocou um post essa semana que realmente é muito verídico. Isso é uma verdade. Às vezes você está endividado e você acaba fazendo vista grossa, não quer ver quanto realmente está devendo.
E tem algumas pessoas que começam a comprar muito mais. Elas não querem ver quanto estão devendo e para sanar isso, elas acabam contraindo muito mais dívidas, usando muito mais ainda o cartão de crédito e o cheque pré-datado, e nós acabamos entrando nesse cenário, né, de 60 milhões de brasileiros com dívidas. E isso é uma repercussão assim, nacional, no mundo mesmo, porque nós, brasileiros, nós temos que aprender a lidar com o nosso dinheiro, a cuidar do que entra, né, no nosso caixa, e realmente rever as nossas despesas, rever o nosso orçamento. Às vezes nós estamos, pessoal, no automático mesmo. Você começa a anotar, começa a fazer aquele controle, mas aí depois volta tudo de novo. Geralmente é isso que acontece. As pessoas elas fazem toda a renegociação das dívidas, depois passa o ano pagando dívidas, contas que foram renegociadas, para o ano seguinte já está endividado no mesmo período. Também teve essa pesquisa, e isso é muito alarmante, porque se você sai de um montante de dívidas, você sabe o preço que é a gente renegociar, ficar reduzindo o orçamento até de coisas que você gosta para pagar uma dívida que você ali fez, e aí você faz todo aquele sacrifício durante um ano, para no próximo ano você já estar endividado novamente, e isso acontece com muitos brasileiros. Então, anota esse passo a passo. Como foi que a sua dívida foi gerada? Como foi? Para onde foi o seu dinheiro? Como foi? E como foi como foi que você contraiu essa dívida? Foi só o cartão de crédito? É o cartão de crédito? É você que não está ainda tendo a maturidade para usar o seu cartão de crédito? Como foi que foi gerada essa dívida? Anota aí a resposta para essa pergunta e comece a refletir nisso. Como foi gerado tudo isso? Faça uma listagem, faça uma lista das suas dívidas, veja qual é a que tem a maior taxa de juros, qual é a menor. Eu estou devendo R$ 50 para o meu vizinho, anota também nessa lista, para você ter um controle ali de tudo que você está devendo, porque quando nós paramos, né, para analisar como é que está realmente a nossa situação financeira, a gente realmente para pensar. Porque você passar o ano todo pagando algo e no próximo ano você está no mesmo comportamento, isso é muito estranho. Como é que todo ano, pessoal, na pesquisa do SPC Brasil, parece que a cada ano cresce esse número de pessoas endividadas no Brasil. Então, isso é muito sério. E eu vou falar um pouquinho também aqui da educação financeira. Como a educação financeira hoje é, realmente é um remédio para tudo isso. Porque a cura para tudo isso é a inteligência financeira. Quando você tem a educação financeira, você no próximo ano você não vai repetir o mesmo comportamento. Você pode até dar uma escorregada, né? Porque às vezes a gente dá uma escorregadazinha, ele compra uma coisa por impulso, mas isso não vai mais ser o teu padrão. Não vai ser mais o teu padrão de comportamento. Então isso é muito sério, né? Perder essa capacidade de pagar, porque quando você não tem a capacidade de pagar uma dívida, para algumas pessoas isso é um terror, né? A pessoa fica chateado, às vezes desconta até no cachorro, né? Até o cachorro entra. Então, assim, desconta no cachorro, no papagaio, no gato, nas crianças, no marido, desconta em tudo. Então, assim, é algo que a gente precisa parar hoje para analisar, para mudar esse comportamento. Então, nós vamos ter aqui uma série de lives, né, sobre esse tema, como sair das dívidas. Você também vai aprender aqui sobre o perfil de cada pessoa que contrai uma dívida, qual é o perfil dessa pessoa, se você está dentro desse perfil, como melhorar isso. Então, nós vamos ter todo esse conteúdo, porque no dia 17 vai começar essa maratona de a hora da virada, né? Já está acontecendo no Telegram. Muitas pessoas elas mandam resultado elas estão tendo vitórias que
está ali analisando como está o financeiro, como é que está a organização das finanças, o que realmente está devendo, qual é a conta que elas precisam dar prioridade agora. Porque existe também um certo comportamento que às vezes você quer renegociar todas as dívidas. E quando você faz essa listagem, que é esse controle de dívidas, você vai saber exatamente qual é agora a dívida que você precisa dar mais atenção, qual é a prioridade nessa lista de dívidas. Então, anota aí, não perde esse conteúdo, compartilha para mais pessoas. Você que está aqui também no YouTube, anota tudo isso. Não deixa que as dívidas elas sejam esse empecilho, essa armadilha aí na tua vida financeira. Então, abre agora o teu entendimento, tira todos os vídeos que você já assistiu aí sobre finanças, sobre dívidas, faz um reset aí agora, reseta tudo e anota esse passo a passo para você não ficar mais nessa condição. Para que no próximo ano você possa dizer assim: olha, eu assisti um vídeo com a Cris, educadora financeira, e eu coloquei nos passo a passo como sair das minhas dívidas, e hoje eu não repito mais esse comportamento. Hoje eu saí da condição de devedora, né, para uma condição de investidora, porque é isso que a educação faz com cada um que coloca em prática a educação financeira. É sair da condição de devedora para a condição de investidora. Então, quando você começa a sair dessa condição, todo ano isso acontece comigo, parece até a mesma cena. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Às vezes você está num lugar e você fica, nossa, parece que eu já estive aqui nesse lugar há algum tempo, acho que deve ter sido na outra vida. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas então faça isso diferente, né? Não queira repetir esse comportamento no próximo ano, né? No próximo ano com as suas finanças. Então, coloque esse passo a passo. Se suas receitas elas estiverem iguais às suas despesas, reveja. Coloque o seu orçamento aí ou faça uma planilha, ou use um caderno, mas reveja. E assim, é muito interessante. Quando você fizer essa lista de controle das dívidas, o ideal para você que está aqui me seguindo, se você estiver com dívidas, para de cavar. Então, para de cavar. Se você já está nesse buraco aí das dívidas, então agora é a hora de parar de cavar. Porque se você, não, eu vou fazer vista grossa para as minhas dívidas, no outro mês eu faço a renegociação do meu cartão e começo a pagar, e quando você começa a pagar a primeira, a segunda, aí você já vai lá e faz novas dívidas. Então, para de fazer novas dívidas, para de cavar. Porque se você cavar, não parar de cavar, esse buraco vai ficar muito maior e você pode não ter como sair imediatamente. Então, agora, faz esse controle das suas dívidas e para de cavar. Se você renegociou uma dívida, então você vai dar aquela paradinha e já vai renegociar a segunda. Agora você vai ter mais força, né, mais gás, porque você já conseguiu pagar uma dívida e o seu orçamento agora vai estar com uma folga muito maior para você pagar a próxima dívida. Então, assim, é um passo a passo. Mas, para isso, você precisa realmente descobrir qual foi o sentimento. Qual foi o sentimento que levou você para estar nesse buraco? Está passando por esse vale, está nessa armadilha aí financeira. Qual foi o sentimento? Então, quando você fizer essa lista de controle de dívidas, lá tem um motivo, foi um aniversário, né? Um exemplo, foi um aniversário. Mas qual foi o sentimento? Qual foi o sentimento que levou você a contrair essa dívida? Qual foi o sentimento? Foi a ansiedade? Você estava ansiosa por algo, queria que acontecesse rapidamente, aí você usou o cartão sem pensar, ou cheque pré-datado, e acabou contraindo dívidas e perdeu essa capacidade realmente de pagamento.
Qual foi o sentimento? Anota também no lado dessa atividade, qual foi o seu sentimento? Foi a frustração? Ah, quando eu estou chateada, eu gasto assim, não estou nem aí, pego meu cartão, é meu mesmo, então eu vou gastar mesmo, não estou nem aí. Então, assim, foi a ansiedade, foi a frustração por algo que aconteceu na sua casa, na sua família, com você, foi alguma frustração? Anota aí. Não, Cris, não foi uma frustração, foi uma desorganização financeira, foi um descontrole financeiro. Então, depois que você fez essa listazinha dos sentimentos, porque dinheiro, ele está muito ligado a emoções, né? A sua emoção, as suas atitudes, ao seu comportamento. Então, qual foi o sentimento? Se foi a desorganização, coloca aí do lado. Qual é o remédio para isso? O remédio é o controle financeiro. Ah, Cris, mas eu não consigo fazer esse controle financeiro sozinha, eu não consigo. Então, já faz a sua inscrição aqui, vai ter o link, a partir de amanhã vai ter o link aqui. A partir de amanhã não, a partir de hoje, às 18 horas, vai ter o link na bio do Instagram para você já fazer a sua inscrição e participar da hora da virada. O fight, hora da virada, de realmente sair desse descontrole financeiro, pagar suas dívidas e não voltar mais para essa armadilha. Então, você vai acessar a minha bio e cadastrar o seu e-mail, telefone, para você receber o material e ser avisado quando começar aqui as lives com relação a esse conteúdo, como você vai sair. Gente, para tudo nós precisamos de um plano na nossa vida. Um plano, ele é um mapa, né? Ali você tem aquele mapa e ele tem todas as rotas. O plano é essa rota. É você fazer essa rota de sair dessa armadilha. Então, não esquece, a partir do dia 17, hoje às 18 horas, já vai estar aqui na minha bio para você fazer a sua inscrição, e-mail e telefone, para ser avisado na hora que começar a aula, você ser avisado. E assim, pessoal, é pegar realmente na mão, porque existem pessoas que têm muita dificuldade de encarar a realidade. Ah, eu estou devendo tudo isso, eu não acredito. Está devendo tudo isso, mas tem jeito. Então, a gente precisa montar esse plano para você realmente sair dessa condição. Para no próximo ano você não estar mais nessas estatísticas, né? Do SPC Brasil. 60 milhões de brasileiros endividados. Então, assim, você vai sair desse quadro de estar endividado o ano todo, preocupado, aí rói a unha, aí bebe acaba tomando muito refrigerante, muita Coca-Cola, aí aumenta o peso, porque está ansiosa, querendo resolver as dívidas. Aí não está vendendo nada no negócio, começa a contrair muito mais dívidas no negócio para ver o lucro e acaba não vendo esse lucro. Certo? Então, assim, vai ter o passo a passo para você sair dessa condição de devedora para a condição de investidora, começar a investir, a ter qualidade de vida, ter um bem-estar, né? Bem-estar financeiro. Então, anota toda essa live que ela vai ficar gravada no IGTV, né? Com a participação do meu filho aqui que apareceu, mas está tudo certo. Nós estamos trabalhando em casa. E geralmente, quando nós estamos em casa, nossos filhos eles também gostam de ver o que os pais estão fazendo, e isso é maravilhoso, é um incentivo também para eles, para a futura geração, né? Então, assim, anota tudo isso, não esquece desse versículo também, vai estar em Provérbios 6, do 1 ao 5. Se você está nessa armadilha das dívidas, livra-te imediatamente, tá bom? Se livre imediatamente. Não permita que isso venha roubar a tua alegria, os teus dias aí cheios de vida. Não permita que isso venha tirar o teu sorriso. Geralmente, quando você está endividado, você anda às vezes cabisbaixo, se sente derrotado, porque você não está conseguindo ter essa capacidade de pagamento
por determinada dívida para assumir, porque assim, pessoal, eu sei que existe esses 60 milhões de brasileiros que estão aí nessa estatística do SPC Brasil endividados agora em julho. Mas há uma característica muito bacana nos brasileiros. Eles gostam de resolver, tem pessoas que ficam muito preocupadas quando estão com dívidas. Então, isso mostra o caráter da pessoa. Lógico que na próxima live a gente vai ver o perfil de cada pessoa que está endividado, qual é esse perfil. Mas existe um perfil da pessoa de caráter, a pessoa que quer resolver a situação, que não suporta a pessoa ligar cobrando, que não suporta aquelas ligações diárias ali ligando, martelando ali você na sua cabeça, a ponto, às vezes, como você não tem esse passo a passo para sair das dívidas, o que acontece? Você acaba cedendo a primeira negociação. Acaba cedendo, às vezes você não tem nem capacidade de pagamento, de pagar aquela parcela que você assumiu numa negociação, numa renegociação, né? Então você acaba não tendo essa capacidade. Então, esse passo a passo que vai ter na hora da virada, a partir do dia 17, é justamente essa luz que você precisa para negociar muito bem, saber se realmente você tem essa capacidade para assumir essa parcela da dívida agora, nesse momento. E assim, eu sei que é muito ruim quando você está começando aí um negócio, aí investiu muito, as vendas parou, e você entrou aí no vermelho no mês, não tem dinheiro para pagar as dívidas, e você começa a colocar o preço do seu material, do seu serviço lá embaixo, o cliente que começa a colocar o preço no seu negócio, e isso deixa o empreendedor, assim, muito triste, né? Muito triste, porque ele acaba sendo refém também do cliente por conta das dívidas. Gente, imagina quantas pessoas não estão aí refém, né? Refém de credores, refém do seu próprio negócio, refém de clientes por causa das dívidas. Você acaba tendo que trabalhar muito mais tempo no seu negócio, às vezes vira noites e noites por conta das dívidas. Você acaba sendo refém dessa armadilha. Então, assim, faça essa opção hoje de sair das dívidas. Então, às 18 horas, vai estar aqui na bio do Instagram para você fazer a sua inscrição e sair dessa condição de devedora para investidora. Olá, é o HD Conectado. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aqui vai ficar gravado no IGTV esse conteúdo para você, essa aula aqui sobre como sair das dívidas. E assim, então saia dessa armadilha, decida, né? É hora de tomar a decisão. Gente, uma hora na nossa vida nós precisamos tomar a decisão. Porque quando tem as fases da vida, né? Você tem a fase de criança, de adolescente, de jovem, jovem ali adulta, aí você casa. Então, tem as fases da vida e nós chegamos numa fase na nossa vida que nós precisamos tomar a decisão de não fazer mais as mesmas bobagens, não cometer mais os mesmos erros. Porque realmente é uma tolice, você passa o ano pagando conta, no próximo ano você está cometendo o mesmo erro. Eu sei que é dura essa palavra, mas é uma realidade, você não pode fugir disso, é hora de você tomar a decisão, é a hora da virada. Você não pode mais deixar que isso roube os teus sonhos. De você não dormir direito, ficar com insônia. Gente, a dívida, ela mata. A dívida mata. Cris, mas como é que a dívida mata? Mata, sim. Tem muitos empresários que acabam contraindo muitas dívidas e perde a capacidade de pagamento, não tem um plano para sair das dívidas e acaba entrando na depressão, acaba tirando realmente a própria vida. Então, a dívida, ela mata. A dívida acaba com casamentos de anos, de longas datas. Eu tenho até uma história de um casal que eles estavam com mais de 20 anos casados. Uma história linda, a família linda. Mas um dia eles decidiram se separar, porque eles estavam com muitas dívidas, não sabiam mais o que fazer.
eles precisavam desse caminho, né, desse mapa para eles saírem desse labirinto das dívidas. E até que um certo dia ele começou a analisar como eles tinham investido na família. Ele começou a verificar todas as dívidas que eles já tinham feito, né? E ele percebeu que ele tinha investido muito na família dele. Então, aquele momento era a hora da decisão. Eles tinham que montar realmente um plano para sair das dívidas e reatar o casamento, reatar os negócios, né? Então, assim, são várias histórias de pessoas que acabam, às vezes, o casamento começa, o negócio começa a ficar muito chato, você fica, não sente mais aquela motivação de levantar ali o portão da sua empresa, de entrar, de falar um bom dia para os seus funcionários, porque você está com dívidas e não abre para ninguém, não fala com ninguém, fica só para você. Então, na hora da virada, tem um mapa para você, tem o passo a passo para você sair dessa condição. Então, existem muitos empreendedores que perdem a motivação do negócio, que antes era um sonho, agora passa a ser um pesadelo. Entrar dentro daquele negócio, começar a vender, porque está com dívidas. Contraiu muitas dívidas. Então, perde a motivação. Tem pessoas que não comem, param até de se alimentar bem, né? Por conta das dívidas. Então, o primeiro passo é esse. Anota isso. O primeiro passo eu falei já minutos atrás. Data que foi contraída a dívida, qual foi a dívida, valor, taxa de juros e qual foi o motivo. Então, esse é o primeiro passo. E é aquela pergunta que eu fiz. Como sair da dívida? Como essa dívida foi gerada? Como foi gerada? Eu conheci também eu vou falar aqui uma história também de uma empreendedora que eu conheci, que ela, tipo assim, ela era apaixonada, assim, o sonho dela era ver um estoque realmente muito grande. E ela começou, comprou, e na próxima semana ela já usou o segundo cartão de crédito, encheu a loja. A loja dela estava lotada de mercadoria, porém ela não tinha feito esse plano e acabou ficando endividada, triste, arrasada, querendo fechar um negócio. Por isso, pessoal, que no Brasil existe uma estatística que uma empresa, uma pequena empresa, um pequeno negócio, ele dura no mínimo 5 anos. Por conta desse mapa, que muitas vezes você não tem esse mapa para sair das dívidas. Então, mas você vai ter esse mapa na hora da virada, no Fight. Então, faz a sua inscrição, não perde essa oportunidade, porque quando você aprende, você não depende. Então, você sai de uma condição que não sabia, que estava inocente, como é agora. Não, agora você vai aprender e você vai colocar em prática e sair é o passo a passo para você sair das dívidas. Tá bom, pessoal? Então, o conselho de hoje, para de cavar, tá bom? Para de cavar. Se você já nos segue também aqui no YouTube, aproveita para fazer a sua inscrição no canal. Toda terça-feira, tanto no Instagram como no YouTube. A gente também tem esse momento aqui de aprendizado, de compartilhar, de crescer, né? Porque quando você aprende, você cresce. Você cresce. Quando você aprende algo sobre determinado assunto que você tem muita dificuldade para resolver, você cresce. E você cresce mais ainda se você tiver alguém ali. Ah, eu não sei fazer isso, eu preciso de fulano aqui que já está apto, já tem mais habilidade para isso. Então você já se conecta com essa pessoa e ela vai te ajudar. Então, assim, todas as vezes que nós aprendemos e colocamos em prática, isso é certo, é sucesso. Então, assim, não adianta você aderir um monte, adquirir, né, um monte de conhecimento e não colocar em prática. Anota isso daí, pega o caderno, volta esse conteúdo todo aqui desse material dessa aula e coloque em prática. E você vai me dizer. Eu não vou aqui falar nada assim que vai, tipo, eu vou lhe dar um livro, eu vou lhe dar uma mentoria. Não. Eu garanto para você que se você colocar em prática essa atividade aqui, eu garanto para você
que você nunca mais vai entrar no buraco negro das dívidas. Nunca mais você vai entrar nessa armadilha, porque todas as vezes que você tentar entrar nessa armadilha, você vai lembrar dessa atividade que você fez hoje aqui comigo. Se você colocar em prática, eu garanto para você que você não vai mais entrar nas dívidas. Você vai sair dessas estatísticas aqui no Brasil, de 63 milhões de endividados. Você vai sair dessa. Eu garanto para você. Eu garanto. Então, anota, faz essa atividade de hoje. Muito obrigada, pessoal, por ficar aqui comigo, assistindo. O pessoal que está aí no YouTube, muito obrigada. O pessoal que está aqui no Instagram. E assim, quando nós compartilhamos algo que nós estamos aprendendo, estamos colocando em prática, queremos realmente ver as pessoas mudar de vida, e isso é muito gratificante. E assim, Deus, né, se você ler em Deuteronômio, também fala que a dívida, é uma escravidão, né? E hoje a dívida é a escravidão do século XXI. Naquele tempo, as pessoas ficavam com dívidas, havia ali um momento do ano jubileu, que elas eram resgatadas ali, eram perdoadas aquelas dívidas, mas hoje você precisa tomar a decisão de não contrair mais dívidas. Então, assim, Deus, ele nos dá essa capacidade, né, essa habilidade de tomar decisões para alavancar a nossa vida. Então, obrigada, pessoal, por ter ficado aqui comigo na terça-feira, às 15h30, aqui no Instagram e no YouTube também. E no dia 17 começa a Hora da Virada. Não perde, faz a sua inscrição aqui no Instagram e compartilhe para mais pessoas, tá bom? Obrigada, bye, pessoal!